independência ou morte. Essas foram as palavras ditas por Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga há 200 anos atrás. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Jambrão e no vídeo de hoje vamos conhecer as tramas políticas, reviravoltas e batalhas pelo poder em busca de liberdade de um sonho de construir uma nova nação. Então mete o dedo no like, pegue a sua pipoca e o seu refrigerante e simbora para o vídeo. Em 29 de novembro de 1807, temendo a invasão de Napoleão Bonaparte a Portugal, a família real portuguesa, seguida por diversos nobres, ministros, médicos, professores, dentre outros profissionais, fugiram para o Brasil, trazendo consigo diversos documentos e riquezas. Após meses em alto mar, a família real portuguesa finalmente desembarcou em Salvador, Bahia, em 22 de janeiro de 1808. Com a chegada ao Brasil, foi transferido seu eixo político para a colônia e diversas mudanças foram feitas. Antes, o Brasil só poderia fazer comércio com Portugal, mas em 28 de janeiro de 1808 foi decretado a abertura dos portos às nações amigas, colocando fim ao exclusivo colonial, abrindo o comércio para outras nações e fazendo os comerciantes lucrarem cada vez mais. Mas isso enfureceu a elite portuguesa, que comprava mais barato do Brasil e revendia mais caro para os demais países. Isso logo acabou gerando uma crise política, econômica e militar, pois agora com os portos abertos, o Brasil poderia negociar diretamente com as demais nações. Em 1815, as tropas de Napoleão foram derrotadas e no mesmo ano, Dom João VI decretou que o Brasil não seria mais apenas uma colônia, e sim uma extensão do território da coroa portuguesa, agora conhecida por colônia do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, dando ainda mais poder às novas terras. Em 1815, na Europa, o Congresso de Viena estabeleceu as monarquias europeias após a derrota de Napoleão. Enquanto isso, Portugal estava sendo comandada por um inglês, causando insatisfação em sua população. Porém, em 1820, ocorreu em Portugal a Revolução Constitucionalista, também conhecida como a Revolução do Porto, exigindo o retorno da família real a Portugal e a restauração do Pacto Colonial. Além disso, explodia a Revolução Iluminista, que criticava o absolutismo dos reinos europeus, buscando mais poder ao seu povo. Devido às pressões da corte portuguesa, em 1821, grande parte da família real retornou à sua terra, levando todo o ouro do Banco do Brasil e cerca de 4.000 pessoas de diversas áreas, além de burocratas e militares, mas deixando para trás seu filho Pedro de Alcântara como príncipe regente do Brasil. Continuando a temer o poder da nova terra, sob pressão da elite, o rei Dom João emitiu um documento rebaixando o Brasil novamente a uma mera colônia, tirando todo o poder do príncipe regente, além de ordenar que o príncipe voltasse para Portugal. E temendo futuras revoltas, mandou um contingente militar para o Rio de Janeiro e Pernambuco. A elite brasileira, temendo perder seus direitos e poderes conquistados, fizeram um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas, pedindo mais direitos, e esse número de assinaturas para a época era algo gigantesco. Em 9 de janeiro de 1822, de sua sacada, o príncipe disse as seguintes palavras: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." Esse dia futuramente ficaria conhecido como o Dia do Fico, assim começando um movimento separatista.
As tropas brasileiras que não declararam obediência ao príncipe foram desfeitas e enviadas a Portugal, e declarou que as tropas portuguesas que viessem para o Brasil se tornariam suas inimigas. Após isso, criou um ministério formado por portugueses de grandes nomes como os irmãos Andradas, chefiado por José Bonifácio. José Bonifácio era uma pessoa controvérsia, pois desejava uma monarquia forte e com a participação restrita apenas aos letrados. Em busca de apoio político, o então príncipe saiu do Rio de Janeiro em direção a São Paulo. Enquanto o príncipe buscava aliados, deixou em seu lugar como regente a sua esposa Maria Leopoldina e seu ministro do reino, José Bonifácio. Mas a postura do príncipe não agradou em nada à burguesia portuguesa, que enviou uma carta revogando tudo o que o príncipe tinha feito até ali e dizendo que todos que tivessem ao seu lado seriam considerados traidores da coroa. Na ausência do príncipe, tanto Leopoldina quanto Bonifácio escreveram uma carta ao príncipe o alertando sobre as ameaças recebidas e também apoiando a ideia de separação entre Portugal e Brasil. E entregaram a carta aos cuidados de um mensageiro responsável por localizá-lo. O mensageiro encontrou o príncipe e sua caravana próximo a um riacho, onde lhe entregou a carta. Eis que em 7 de setembro de 1822, montado em seu cavalo branco, ouvira-se às margens do rio Ipiranga o grito de independência ou morte, certo? Errou! Certamente essa seja a cena que você conhece, a qual foi pintada no quadro Os Dragões da Independência. Porém, esse quadro foi pintado somente muitos anos após o ocorrido, com o intuito de glamorizar e encontrar um herói para o povo. Existem relatos escritos pelo coronel Manuel Marcondes que Dom Pedro estava vestido de tropeiro e passava por um desarranjo intestinal, a famosa caganeira, pois tinha ingerido uma comida pesada no litoral de São Paulo. Além disso, provavelmente não estivesse em um cavalo, mas sim montado em uma mula, pois o trajeto feito entre Rio e São Paulo era feito por esses animais de carga. Mas somente depois de voltar para o Rio de Janeiro, foi finalmente proclamado imperador do Brasil em 12 de outubro, dia de seu aniversário. Mas se você acha que a partir de agora isso seria só paz e amor, achou errado, otário? Por cerca de 2 anos ocorreram diversas guerras por todo o território brasileiro, com destaques para as guerras do Pará, Bahia, Pernambuco e até o sul do país, em Montevidéu, que na época pertencia ao Brasil. Para combater as tropas portuguesas, Dom Pedro contratou homens dos exércitos franceses e ingleses, e com dinheiro de impostos e doações de agricultores brasileiros, comprou diversos navios e armamentos, assim sendo criado em 1822 o Exército Brasileiro. Além disso, a linha de frente contava com civis, indígenas e escravos. No entanto, Maria Quitéria, uma filha de um importante homem, cortou seus próprios cabelos e se vestiu de homem, travando diversas batalhas. Ela foi tão importante para o exército que, mesmo após ser descoberta, recebeu um uniforme militar com uma saia e continuou nos campos de batalha. Ela possuía uma habilidade muito grande em armamentos. Futuramente recebeu várias homenagens, tendo seu nome marcado na história. Após muito sangue derramado e vidas perdidas, as últimas tropas portuguesas se renderam em 8 de março de 1824. No mesmo ano, os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil e pouco tempo depois foi a vez da Inglaterra. A mesma Inglaterra que mediou o acordo assinado chamado Tratado de Amizade
e aliança entre Brasil e Portugal em 9 de agosto de 1825. Porém, o Brasil teria que pagar 2 milhões de libras para Portugal para ser independente, um valor gigantesco para a sua época. Porém, a recém-formada nação não tinha condições de pagar a pesada indenização estabelecida pelo tratado. Nesse momento, os ingleses emprestaram os recursos e asseguraram o pagamento deste valor. Mas como o Brasil quitou essa dívida com a Inglaterra, é uma história para outro vídeo. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado de conhecer essa história. E como de costume, até a próxima!